Bom dia, irmãos. O pastor Valnei está em férias merecidas, sempre tira no início do ano, né, em janeiro. Então, coube a mim trazer a mensagem nesta manhã. Gostaria de meditar com os irmãos, continuando aquele nosso estudo lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vamos agora abrir para ler o capítulo 17. 1 Samuel 17. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Peço que neste momento o Senhor nos dirija, para que possamos aprender mais de Ti e honrar e engrandecer o Teu santo nome. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vocês já viram como as pessoas são corajosas e ousadas quando conhecem alguém forte e poderoso? Então, quando querem conseguir algum benefício ou se livrar de alguma confusão, diz:
Eu sou filho de fulano de tal. Eu tenho um amigo tal. Sou amigo do governador. Sou amigo do prefeito. Sou amigo do coronel. Sou, né? E isso leva a pessoa a ser intimidada pelo nome, enquanto que encoraja aquele que usa aquele nome. Que nome você usaria como arma ou defesa para a sua vida? Deus faz grandes coisas através daquele que confia no seu nome. Nós oramos, né? E o que você sempre diz no final da sua oração? Em nome de Jesus. Amém. Isso tem a sua importância, tem o seu propósito. Podemos então confiar no nome de Deus, porque é um nome invencível. Invencível. Veremos na história de Davi, esse jovem destemido, por causa do nome do Senhor, 3 razões porque ele enfrentou um gigante como se ele mesmo o fosse. Assim também devemos confiar no Senhor. E o primeiro motivo, porque Ele tira o nosso temor em meio às grandes ou gigantescas dificuldades. Lembrando um pouco do contexto, Deus escolheu Davi, um jovem pastor de ovelhas, para ser rei de Israel no lugar de Saul, porque ele era um homem, Davi, segundo o seu coração. E Saul estava ali, depois que foi rejeitado por Deus, atormentado por um espírito maligno mandado pela parte de Deus. Por causa disso, Davi foi chamado para tocar a harpa para ele, para que ele se sentisse melhor. Nós já estudamos sobre isso. E é dito, quando é falado sobre Davi nessa situação, que ele sabia tocar, ele era forte, valente, ele era homem de guerra, sisudo em palavras, que eu já expliquei que significa prudente em palavras, de boa aparência, e o Senhor era com ele. Algum tempo mais tarde, Jessé, como nós acabamos de ler aqui, envia Davi a seus irmãos mais velhos. Lembra, Davi, como diz o texto aqui, ia e voltava, né? Ele ia, tocava a harpa para Saul, voltava para apacentar as ovelhas. Então, ele não ficou só lá. Lembra que nós vimos no capítulo 16 que Saul até o tornou seu escudeiro. Porém, a gente pode entender aqui que talvez Davi estava sendo meio que dispensado. Aqui aos poucos, ele vai e volta, não ficava lá na corte o tempo todo. Ele tinha sua responsabilidade no seu lar ainda. E aqui, num momento que ele estava na sua casa, o seu pai pede para ele levar alguns mantimentos aos seus filhos, até aos comandantes também do exército, mas queria saber notícias dos seus filhos. É interessante, né? Aquele que foi ungido para ser rei, ainda era submisso, ainda era humilde, ainda obedecia o seu pai. Ele não dizia: pai, eu não vou ter que fazer essas coisas, eu vou ser o rei, eu fui ungido. Não, ele foi. E outra coisa que quando eu leio isso eu fico pensando: que pai mandaria o seu filho para a guerra, um filho mais novo, para o meio de uma batalha? Às vezes os mais jovens e até os adultos, crianças também, gostam de ver uma briga, né? E juntam, eita, vamos ver. Vai ter luta na televisão, alguma coisa assim. Eu lembro que antigamente ficava até tarde da noite para assistir a luta de boxe do Mike Tyson. Você quer ver uma luta, né? A gente quer ver guerras muitas vezes. O nosso coração parece que pulsa mais por causa dessas coisas. Mas o pai manda, vai lá onde está acontecendo a peleja para levar mantimentos aos seus irmãos e trazer notícias deles. Hoje em dia eu acho muito difícil um pai fazer um negócio desse. E se mandar, meu filho, manda mensagem. Liga para mim, me diz que está tudo certo. Fica longe, cuidado. Não vai... Aí aquela coisa toda, né? Não, vai lá. E não tinha celular para avisar o pai dele, não. Então, ele ia saber notícias muito tempo depois. E aí, Davi chega ao acampamento do exército de Israel e estava ali conversando com seus irmãos quando ele ouve esse brado bem forte do outro lado. Pelo 41º dia, podemos dizer assim, né? Golias,
o gigante de Gate bradava contra os israelitas, para que mandassem um campeão para lutar com ele. Eu fico imaginando o que Golias falava. Lembra? Ele disse: eu afronto os exércitos de Israel. Vamos pensar uns palavrões, né, filisteus aí, alguma coisa forte, falando, afrontando, desrespeitando. Eu fico pensando, lembra quando o Senaqueribe foi dizer: olha, não acredite aí que o rei está dizendo, o Deus de vocês vai ajudar em alguma coisa? Nada. E os deuses dos outros povos? Não fizeram nada. Então acredito que ele zombava, que ele blasfemava contra o Deus de Israel e falava e falava. Aí o que acontecia? Qual era a reação dos israelitas? Dos guerreiros de Israel? Os israelitas olharam para a grande estatura de Golias, com cerca de 3 metros de altura, alguns dizem 2,90, 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados é essa distância daqui, né? Até aqui, pode ser 45 centímetros, pode ser 50 centímetros, pode ser 60 centímetros. Alguns dizem cerca de 3 metros de altura, o total ali. E olhavam para as suas armas poderosas, viu? Aqui fala do peso e tudo mais, né? De que eram feitas. Ouviram o desafio e diz o versículo 8, temeram muito. Temeram muito, do 8 ao 11, o 11 é mais claro. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Temeram muito. Veja o versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Os guerreiros, os soldados acostumados com a guerra, tinham medo daquele homem, daquele gigante. Quando Golias subia do exército dos filisteus para afrontar o exército dos israelitas, todos os homens de Israel, em vez de ficarem ali firmes, fugiam. Mas por quê? Israel não era o povo de Deus? Ou melhor, Deus não era o Deus de Israel? Aqueles soldados estavam parecendo os 10 espias em Cádiz Barneia. Não, nós não podemos subir contra este povo de Canaã. Eles são como se fossem gigantes e nós como gafanhotos aos seus olhos. São gigantes, os filhos de Enaque. O povo devora aqueles que chegam ali. Não podemos ir até lá. Só Josué e Caleb, não, vamos. Voltaram a Cádiz Barneia. Será que Israel esqueceu as orientações de Samuel, quando, na proclamação de Saul como rei, lá em 1 Samuel 12, 24, diz: tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas ele fez. A ideia aqui é: não tema outras coisas, tema apenas, exclusivamente a Deus. Que grandiosas coisas foram essas aqui, né? Saul havia convocado o povo para a batalha contra os amonitas, e diz lá, 1 Samuel 11, 7, a parte B: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará a seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Eles estavam temendo os amonitas, agora passaram a temer o Senhor, e foram à luta. Deus lhes deu vitória, conforme 1 Samuel 11, 13. Por quê? Porque temeram ao Senhor, ele os livrou dos seus inimigos. Então Samuel confirma essa disposição, dizendo: tão somente temei ao Senhor. Confiar no nome do Senhor é a razão porque nós não vamos temer outras coisas. Até podemos ter medo, mas aí lembramos, mas o Senhor é maior. Saul, porém, estava longe de Deus. O povo refletia a fraqueza espiritual do seu líder. Lembra, no início, antes ainda de se tornar rei, ele disse: vamos à luta. E o povo foi. Agora,
Quem era para lutar com Golias aqui? O rei. Quem era o mais alto de Israel? Saul. É claro que ele poderia mandar um campeão, como era costume na época. Mande um campeão primeiro, o rei vai depois. Gente, 41º dia, e um gigante bradando 2 vezes por dia, e ninguém foi, porque estavam com medo, inclusive o rei. No capítulo 13, Saul ofereceu o holocausto, o que não poderia fazer, por temer os seus inimigos. No capítulo 14, Jonatas, não Saul, toma a iniciativa de combater a guarnição dos filisteus, por confiar no Senhor, conforme o versículo 6. Agora Saul e todo Israel estavam com medo de Golias. Mas ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Davi, porém, quando ouviu essas palavras do gigante, ele ouviu pela primeira vez. Eles já estavam ouvindo há 40 dias. Disse aos homens que estavam com ele, versículo 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deus vivo. Deus não está morto. Ele vive. Ele parecia surpreso, indignado por tal ousadia contra o povo de Deus. Como esse homem tem coragem de falar contra o povo de Deus? Ele conhecia o Deus vivo. Era como se ele dissesse, quem esse filisteu pensa que é para afrontar ao grande Deus e ao seu exército? Davi não temeu Golias. Davi temia o Senhor. Quando Davi foi chamado para falar com Saul, no versículo 32, porque ele começou, vamos ler aqui, a partir do 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai e isentará de impostos em Israel. O rei está dizendo, quem for lá vai receber tudo isso aqui de benefício. Eu não vou não, mas quem for tem recompensa. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Veja, afronta, Davi está sempre pensando nisso, a afronta que aquele gigante estava fazendo a Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que eu feri. É como se Davi estivesse falando com várias pessoas. Veja que ele está repetindo aquilo que é dito, né? É como se ele estivesse falando com várias pessoas a mesma coisa. É como se ele estivesse descobrindo, querendo descobrir alguém que tivesse um pensamento diferente. Ou que tivesse disposição e coragem. Mas ele parece que ouvia sempre a mesma coisa. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, e desceste apenas para ver a peleja. Aquele que deveria apoiá-lo, seu irmão mais velho, o estava criticando. Quem é você para falar aqui? Você é o mais novo. Você é um mero pastor de ovelhas. Por que você não está lá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você está falando com o exército, com os soldados? Quem é você? Respondeu Davi, que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. Ou seja, Davi não ligou. Às vezes, irmãos, no meio de um grande desafio, nós somos desencorajados por aqueles que deveriam nos encorajar. E qual deve ser a nossa reação? Não liga. Vai falar com outro. Veja, por isso que eu falei, parece que Davi estava falando com várias pessoas. Não liga para o desencorajamento. Principalmente daqueles que estão com medo.
Mas eu sei que é difícil essa situação, né? O próprio irmão. Será que irmãos da igreja também não nos desencorajam, muitas vezes, a fazer o que é, para que não façamos o que é certo, o que deveríamos fazer, porque eles também não têm coragem? Ou porque eles acham que nós não temos capacidade, o que não é da nossa área? Você não é soldado. Você não sabe o que você está dizendo. Você é inexperiente. Você não é pastor. Você não é missionário. Você não é da área da música. Você não é disso, não é daquilo outro. Recolha-se a sua insignificância. E aí, desviou-se dele para outro, né? Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Ou seja, Davi conversou com várias pessoas e que caiu nos ouvidos de Saul. Saul conhecia Davi. Então, meu filho, venha cá. Aí olha o que Davi fala para Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não desfaleça o coração por causa dele. Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Davi tinha confiança, Davi temia a Deus. Ele diz: não precisa desfalecer por causa desse inimigo. Você já parou para contar quantas vezes Deus disse aos seus servos: não tem mais? Não temas? Não tenha medo? Não te espantes? Muitas vezes, em situações de dificuldades gigantescas. Lembra de Josué? O Senhor lhe disse: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué ia assumir um cargo muito difícil, muito penoso, ia liderar aquele povo difícil. Lembra de Daniel? Ele era amigo do rei Dario, o grande imperador ali da Medo-Persa, né? Mas, mesmo assim, isso não o impediu de ser lançado na cova dos leões. Mas Deus o livrou. Lembra dos discípulos no barco em meio àquela tempestade no mar da Galileia? Medrosos, desesperados, mas Jesus, o Filho de Deus, acalmou o mar e os ventos apenas em uma palavra. Então ele repreendeu os discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Uma tempestade, no meio da água ali. E aí? Será que não era legítimo esse medo? Jesus disse: vocês são tímidos. O temor que eles tiveram por causa da tempestade passou, mas um grande temor por causa daquele que tinha autoridade sobre o vento e o mar começou a surgir. Eles temeram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Israel olhou somente para um grande problema. Davi olhou para o grande Deus. Não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando ou vai enfrentar, não temas. Deus é sempre maior. Tema somente a Deus. Ou faça como alguns reis de Israel, como Ezequias, como Josafá, quando aquela multidão vinha contra eles e eles temeram, tiveram medo e oraram: Senhor, nós temos medo. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Devemos confiar no Senhor, porque Ele tira todo o nosso temor em meio aos grandes problemas. Segunda razão, porque devemos confiar no Senhor, porque Ele nos dá disposição para lutar. Davi continuou dizendo: teu servo, versículo 32, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. A consequência lógica de quem não teme diante da adversidade é a sua ação combativa ao problema. Bom, se eu não temo esse problema, o inimigo, ou a adversidade, então eu vou lá para fazer alguma coisa. Eu não posso ficar sem fazer nada. Saul ficou admirado com a coragem de Davi, mas duvidoso.
porque ele era apenas um moço de 17 anos, aproximadamente. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, quando Davi estava de fraldas, as fraldas daquela época, né? Golias já era guerreiro. Respondeu Davi a Saul. Aí Davi mostra o motivo da sua confiança. Então Davi teve a oportunidade de testemunhar ao rei sobre o cuidado de Deus para com ele, livrando das garras de um leão e de um urso enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele não estava ali se exibindo, dizendo: ó, eu já matei um leão, já matei um urso. Não. Ele entende aqui que foi Deus quem o livrou. Deus quem o livrou. Um leão macho pode chegar, em média, a ter 250 quilos e 2,5 metros de comprimento. E fora as presas, a ferocidade. Um urso siríaco, uma subespécie do urso pardo que vivia naquela região no Oriente Médio, podia pesar 190 quilos e alcançar 2 metros de comprimento. Então, não queira estar perto de um urso em pé com aquelas garras enormes também. É difícil fugir de um urso. Aliás, é quase impossível fugir de um urso ou de um leão. Estou falando nós, né? Nós não temos a velocidade daqueles antílopes lá da África. Agora, Davi matou o leão, o urso que atacavam as ovelhas de seu pai. Ele deve ter pensado: por que não enfrentar esse gigante que afronta as ovelhas de Deus, o povo de Deus, os seus exércitos? Imagina um ringue. Você está falando agora há pouco de boxe, né? Imagina um ringue de luta e o apresentador anunciando esses 2 lutadores e as suas características. Do meu lado esquerdo, um experiente guerreiro filisteu, vindo de Gate, com 6 côvados e 1 palmo de altura, mais ou menos 3 metros, trazendo na cabeça um capacete de bronze, vestindo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Imagina, uma saca de cimento é 50. Você já levantou uma saca de cimento? 60 quilos só de armadura. Trazendo nas pernas caneleiras também de bronze e um dardo entre os ombros, carregando uma lança cuja haste é como eixo de tecelão, o eixo lá de um tear, né, que era grande, um pedaço de madeira, então está meio apontado, e cuja ponta pesa 600 ciclos de ferro, entre 7 a 11 quilos, só a lança. Lembra, mais os 60, mais as caneleiras, mais o capacete, acompanhado de seu escudeiro, Golias. E do meu lado direito, um jovem pastor de ovelhas, vindo de Belém de Judá. Ele sabe tocar harpa, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, é ruivo, né, de belos olhos e boa aparência. Tornou-se até escudeiro do rei Saul, trazendo consigo um cajado e uma funda, e o Senhor é com ele. Davi! Quem tem vantagem? Davi, pois o Senhor era com ele. Davi pôde lembrar-se das experiências que teve com Deus e, portanto, podia confiar que o Senhor o livraria das mãos do filisteu. Confiar no nome do Senhor nos leva a ter zelo pela reputação de Deus. Ele fala o tempo todo:
esse incircunciso filisteu está afrontando os exércitos do Deus vivo. Davi ficou indignado com isso. Muitas vezes pessoas zombam de Deus na nossa cara e não fazemos nada. Temos medo de sermos ridicularizados, de sermos cancelados, de sermos considerados alienados, religiosos, cegos. Você talvez ri de piadas sobre Deus e o cristianismo. Será que você defende a palavra de Deus quando ela é atacada na escola, na faculdade, na universidade, nas ruas? Ou não posso falar porque o Estado é laico, aqui também, se eu falar alguma coisa. Não sejamos covardes, como Saul. Vamos deixar falar mal da Bíblia, falar mal de Deus na nossa frente e nós não vamos falar nada? Paulo diz aos Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Diz que o Brasil tem 86% de cristãos, pelo menos no censo, do censo de 2010. Será que nós temos 86% de cristãos verdadeiros? Se for, são cristãos. Você pode testemunhar sobre algo que Deus fez na sua vida por confiar nele? Ou será que costuma ficar duvidoso só olhando para os problemas? Você zela pela reputação de Deus? Ou se mantém indiferente? Será que você mesmo não está dando um mau testemunho da vida cristã, fazendo que os outros blasfemem contra Deus? Devemos lembrar que, como cristãos, somos testemunhas de Jesus, somos seus embaixadores, somos soldados de Cristo. Portanto, devemos confiar no nome do Senhor, aquele nome que nós citamos sempre no final das nossas orações, ou as orações são da boca para fora. Devemos confiar no nome do Senhor e lutarmos as suas batalhas. É o que Ele quer que façamos. Nós cantamos hoje sobre isso. Hoje a gente pensa, a guerra é uma coisa ruim, mas a gente vive em guerra. Nós temos uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, contra o nosso próprio pecado. Nós não podemos ficar inertes. O nome do Senhor nos capacita a não ficarmos parados, mas a lutarmos. E, em terceiro lugar, a terceira razão por que devemos confiar no nome do Senhor é porque Ele nos dá vitória nas lutas. Davi, de alguma forma, deu alguma esperança ao rei, pois, quando ele o despediu, disse, vai-te e o Senhor seja contigo. Ou ele falou apenas da boca para fora. Lembre-se que haveria um duelo de campeões dos dois exércitos. O povo do duelista que fosse derrotado seria servo do povo do duelista vencedor. Davi seria o duelista representante de Israel. Saul ainda ofereceu a sua armadura, suas armas a Davi, e eu fico pensando naquela cena hilária. Saul, provavelmente ali perto dos seus 2 metros de altura, e Davi, talvez, com seu 1,70 m, ele tinha 17 anos, já era um homem alto. Mas ele não era um guerreiro que, acostumado a usar armaduras. Imagina Saul, se Saul realmente tivesse seus 2 metros, e Davi 1,70 m, eu estou sendo generoso, tem gente que acha que ele era mais baixo, mas com 17 anos eu acho que devia ter 1,60 m, 1,70 m, dependendo. E usando ali uma roupa de um manequim bem maior.
armadura pesada. Eu acho que Saul não estava muito acreditando que Davi faria alguma coisa. Deixa pelo menos proteger você, porque talvez ali a primeira espadada que Golias der ainda segure. Não. Saul ou Davi recusou. Não posso usar isso. Para quê? Eu não posso ser outra pessoa. Ele tomou somente aquilo que usava no seu pastoreio, um cajado e a funda. A funda não é um estilingue, tá? Mas ali um certo equipamento, né? de couro, tem as duas pontas, uma bolsinha aqui, você coloca a pedra, você pega as duas pontas, né? Uma está mais segura aqui, você gira, larga uma das pontas e a pedra vai na direção onde você apontou. Tinha gente de Israel que era craque nisso, lembra? Daquele que eles acertavam um fio de cabelo e uma pedra dessa. Eu já vi um vídeo de alguém com uma funda. É forte. É forte. Porém, não impressionava um guerreiro. Golias foi se aproximando de Davi com seu escudeiro. Ele estava armado com a espada, com a lança, com o escudo. Logo que viu Davi, o desprezou e o amaldiçoou. Versículos 41 em diante. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Já pensou Davi ainda com sardinhas assim? O que rapaz está fazendo aqui? Estou sentindo o cheiro de leite. Disse filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau? Você lembra o cajado? Pau? Isso vai me ferir como? Você viu minha armadura aqui de 60 quilos de bronze? Já viu minha lança? E aí disse: e pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi não temeu, apesar de estar apenas com um cajado, com uma funda e 5 pedras que ele havia apanhado. E não temeu as armas de Golias, porque o nome do Senhor é invencível. E essa é a sua arma, a arma mais poderosa. Assim disse Davi a Golias, versículo 41 em diante: tu vens contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Por que Davi iria temer? Você pode pensar, por que Davi não temeria? Mas a gente faz a pergunta de uma forma: por que Davi temeria? Ele foi ungido para ser o rei, o próximo rei de Israel. Por que Deus o ungiria e o mataria? Lembra de Manoá, o pai de Sansão? Desce o anjo, diz: tua esposa vai ter um filho. Aí, quando ele descobre que era um anjo, né, realmente que subiu na fumaça, ele diz: vamos morrer, porque vimos Deus. E vai ter filho de quem, então? Davi acreditava em Deus. Davi confiava em Deus. Se Deus me ungiu para ser o rei, por que eu vou morrer com Golias? Deus está comigo, eu vou em nome de Deus e eu vou tirar a tua cabeça, Golias, e vou entregar para as aves e para as bestas feras do campo. Ele já tinha um plano e já tinha total confiança.
o nome de Deus é invencível. E diz no final, porque do Senhor é a guerra. Você já parou para pensar que, na verdade, Deus levantou aquele gigante para que fosse derrubado e apresentado a Israel o novo rei? Ali não é, por acaso apareceu um gigante. Não. Deus preparou aquele gigante. Lembra que eu falei no início? Talvez Davi estava começando a ser dispensado. Lembra que eu falei na mensagem passada? Deus põe os seus servos onde Ele quer. Ele ungiu Davi e Ele tinha que levar Davi até a corte. Ele começou através da harpa. Se tornou escudeiro. E se ele estava sendo esquecido, opa, agora eu vou apresentar aqui o meu escolhido a toda a nação. Gente, o grande herói dessa história não é Davi, é Deus. Deus que arquitetou tudo. Deixa eu levantar esse gigantinho aqui. E agora eu vou colocar o meu servo para vencê-lo. E todo o povo vai saber que há um Deus em Israel. Eu não sei se você é como eu, às vezes eu gosto de assistir aqueles filmes de luta, né? Mas eu gosto principalmente daquele cara que não apanha nunca, ele ganha o tempo todo. Porque quando eu vejo aquele que apanha, e no final ele tira a força não sei de onde e ganha, aí eu fico, isso aí não é muito real. Aí eu gosto mais do que ganha, mas Deus parece que faz um pouco diferente. Ele mostra aqui, está aqui esse aqui super poderoso, e eu vou colocar esse aqui e vai ganhar. Mas por quê? Quem na verdade ganha é o Todo-Poderoso. Porque toda a glória é dele. Então, quando vier uma grande provação, uma grande adversidade, pensem, creio que foi Deus que colocou isso aqui, para que eu cresça, para que eu sirva, para que eu aprenda de alguma forma. John Piper escreveu um livro, por causa de uma enfermidade, dizendo, não desperdice o seu câncer. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós temos uma grande enfermidade, um grande problema e sucumbimos, enfraquecemos. Achamos, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Não, Deus está lá. E talvez, aquela dificuldade seja para você crescer e para glorificar a Ele. Você teria coragem de falar como Davi falou com um homem guerreiro de cerca de 3 metros de altura? Davi tinha plena confiança no nome do Senhor. Ele não fugiu, nem temeu o gigante, muito menos os deuses pelos quais Golias o amaldiçoou. Foi Davi quem disse certa vez, lá em 1 Crônicas 16, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Porém, o Senhor fez os céus. Quem são esses deuses de Golias aí? São ídolos. Vai me amaldiçoar em alguma coisa? Não. Meu Deus fez os céus. O meu Deus é vivo. Por isso Davi foi tão destemido. Ele enfrentou Golias sem ter uma espada na mão e triunfou. O Deus que criou os céus lhe deu vitória. Davi derrubou o gigante com uma pedrada da funda e correu até ele, pegou a própria espada do gigante e cortou a sua cabeça. Assim o temor do Senhor caiu sobre os filisteus, que fugiram, versículo 51, e caiu sobre os israelitas de forma diferente, lhes dando vigor, júbilo, e eles, rejubilando-se, perseguiram os seus inimigos. A batalha de quem? É de Deus. Ele dá a vitória a quem quer. Ele levantou um gigante para que seu servo fosse exaltado, na vista de toda a nação, seu servo escolhido para ser rei, e o seu nome fosse glorificado, para que toda a terra soubesse que há um Deus vivo em Israel.
Saul se admirou ainda mais daquele jovem, até perguntou: de quem é filho esse moço? Ele deveria saber, mas é como se ele dissesse: de onde saiu esse menino? Com quem ele aprendeu isso? Infelizmente, acontece algo semelhante entre os crentes. Muitos, por viverem uma vida derrotada, admiram-se daqueles que triunfam em Cristo. Como é que ele conseguiu isso? Saul ficou só assistindo de longe. Quando terminou o duelo entre Davi e o gigante, ele continuou inerte. Como é que está a sua vida? Vitoriosa em Deus ou fracassada em si mesmo? Davi tomou as armas do gigante e colocou na sua própria tenda como se fosse um troféu, né? Uma lembrança. E eu creio que quando ele olhava aquela espada, não era para se vangloriar, mas lembrar: Deus me deu essa espada, porque me deu a vitória. William Carey disse certa vez: espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Lembre-se de que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo. Portanto, devemos confiar no nome do Senhor para triunfarmos com Ele nas batalhas que Ele nos dá, nas batalhas da vida cristã. Todos nós temos. Não podemos fugir, não podemos temer. Devemos confiar no nome do Senhor, porque Ele tira esse nosso temor das coisas erradas, mesmo grandes coisas, e coloca o nosso temor nele. É por isso que oramos em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, na vontade de Jesus, no poder de Jesus. Nós devemos confiar no nome do Senhor, porque assim nós teremos disposição para lutar. Sem o nome do Senhor, não faremos nada. E nós devemos confiar no nome do Senhor, porque Ele nos dá as vitórias, mesmo que sejam aparentes derrotas. Como eu falei, Paulo morreu decapitado. Ele foi derrotado? Não. Ele foi vitorioso porque ele se manteve fiel. Deus dá vitórias. Então, confiemos no nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse exemplo tão maravilhoso que o Senhor usou Teu servo Davi para vencer essa luta, mas para que o Teu nome fosse glorificado. O Senhor faz os planos e mostra a toda a terra que Tu és o único verdadeiro Deus, o Deus vivo. Senhor, que não esquecemos disso jamais, principalmente quando estivermos em situações difíceis, que não venhamos a blasfemar, que não venhamos a Te deixar, mas que possamos nos apegar ainda mais ao Teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e até mais tarde, às 18h30.